Olá, gente querida! Hoje é sábado da 31ª semana do Tempo Comum, dia 7 de novembro. Nós estamos concluindo esta semana, preparando-nos já para celebrar o domingo, o dia do Senhor. E o texto do Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho de ontem. Inclusive, na nossa reflexão, nós vamos retomar várias coisas importantes de ontem. O texto é de Lucas 16, de 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, sabendo que o texto de hoje era a continuação do trecho de ontem, eu decidi então fazer a reflexão em duas etapas. Vocês recordam que ontem eu falei sobre o sentido global da economia, sobre o bom uso dos bens materiais, sobre a necessidade de transparência, de retidão na administração. Hoje, contudo, a frase do versículo 9 sintetiza a parábola que Jesus contou ontem. Jesus diz: usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Ontem eu chamei a atenção para o fato de que Jesus não elogia a desonestidade do administrador, mas a sua habilidade, a sua capacidade de adaptar-se, a sua engenhosidade. O que significa, então, do ponto de vista cristão, ser verdadeiramente esperto, como diz Jesus? Para Jesus, no Evangelho de Lucas, o dinheiro é iníquo, o dinheiro é injusto. Mas, enquanto nós estamos na peregrinação da história, o dinheiro é um meio necessário. Mas não podemos perder de vista aquilo que verdadeiramente é importante e fundamental. Os filhos desse mundo
agem com muita astúcia em seus negócios. Jesus não elogia, portanto, a desonestidade, mas a astúcia, a esperteza. Ele quer nos dizer, portanto, que quem quiser trabalhar pelo reino de Deus também precisa ter essa criatividade, precisa ter essa esperteza. Há pessoas desonestas e espertas que, por exemplo, lutam por espaços na política ou na administração pública. Agora mesmo, nesse período de campanha eleitoral, nós estamos vendo aos montes. Há pessoas que lutam por espaços, por exemplo, nas empresas privadas, que colocam o foco da vida, por exemplo, na compra de uma casa, de um bem valioso, de uma joia, de um carro, e fazem de tudo para conseguirem o que pretendem. Estas pessoas utilizam a inteligência, utilizam às vezes o jeitinho, algumas vezes algumas delas até são desonestas, mas elas utilizam a inteligência, a praticidade, a esperteza para conseguirem o que querem. Nós cristãos nem sempre sabemos usar aquilo que está ao nosso dispor para conseguirmos o verdadeiro bem, o reino de Deus. Usar os bens materiais em função da solidariedade, da transformação de estruturas injustas, com esperteza, com inteligência, até com uma certa astúcia mundana, mas nunca cair na injustiça, na desonestidade e na infidelidade ao projeto de Deus. Deus, assim como diz o trecho do Evangelho de hoje, nos confiará o verdadeiro bem. A estratégia para se conseguir qualquer objetivo, qualquer meta, é muito importante. Muitas pessoas são capazes de até sacrifícios, são capazes de montar estratégias muito criativas e engenhosas. Muitos jovens, por exemplo, agora estão estudando para o Enem ou para passar num concurso. Outros estão se preparando para superar os próprios limites no esporte, preparando-se para as Olimpíadas. Pois bem, estas pessoas lutam grande parte da vida por esses objetivos. E se nós compararmos esses objetivos ao reino de Deus, eles são infinitamente menores. Jesus diz que os filhos da luz devem ter a capacidade de usar o foco, a inteligência, a esperteza, exatamente para conseguirem realizar os objetivos que são imensamente maiores, imensamente mais importantes, exatamente porque o que está em jogo é o Evangelho, é o reino de Deus, é o céu, é o cuidado com os pobres. Quando a gente olha, por exemplo, o trabalho de Madre Teresa de Calcutá ou de Santa Dulce dos Pobres, é impressionante a esperteza, a capacidade de administrar os poucos bens e com esse tão pouco conseguir realizar grandes coisas.
Aqui em Garanhuns, por exemplo, há um abrigo de idosos coordenado por irmã Rita, que é filha da Caridade de São Vicente. É impressionante como essa mulher, na lógica do Evangelho, ela é uma mulher esperta, capaz de administrar a pobreza. E tudo vai dando certo, com dificuldades, mas tudo vai dando certo. Da mesma forma, por exemplo, fazem as mães de família, de famílias pobres. Como a gente diz em ditado popular, elas dão nó em pingo d'água. Assim também nós devemos usar estratégias para a evangelização, para o planejamento missionário, para as abordagens em ambientes missionários difíceis. Muitas áreas é necessário que os evangelizadores tenham muita esperteza, muito método, muita capacidade, muita inventividade, muita engenhosidade. Contudo, Jesus deixa clara uma coisa: há uma incompatibilidade fundamental entre Deus e o dinheiro. Quem se deixa escravizar pelo dinheiro perde o caminho da salvação. Já não há mais espaço para o Evangelho. Não esqueçamos qual é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ser de Deus é ser totalmente dependente dele e somente dele. Não se pode servir a dois senhores, diz Jesus no Evangelho de hoje. A confiança absoluta na providência divina é fundamental. É assim que nós superamos o chamado neopelagianismo. Isto é, nós devemos confiar plenamente em Deus, muito mais em Deus do que simplesmente na nossa esperteza, na nossa criatividade ou nas nossas habilidades. A graça de Deus é muito maior. Ele é Senhor de nossas vidas. Mas, como dizia Santa Teresinha, a graça de Deus, com um pouco de esperteza, isso é capaz de coisas impressionantes. Deus, então, os abençoe, os guarde e os proteja. Fiquem com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recordem que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.